sou Ramon Campos, está no ar o primeiro Pira Sport Time. O canal irá trazer as principais notícias do esporte piracicabano e da região. Para começar, na última quarta-feira, o meia Choco de 25 anos foi apresentado no 15 de Piracicaba. Choco que no primeiro semestre estava no Atlético Paranaense e chega para reforçar o time na Copa Paulista. Boa tarde, boa tarde para o pessoal que se encontra aqui. Então, mais uma vez, apresentando um atleta aqui, o Choco, que passou categoria de base da seleção brasileira, jogou no Atlético, Então a gente fez a opção realmente de trazer aqui. Tenho certeza que ele vai ajudar muito essa equipe nessa Copa Paulista, que eu brinquei com ele ontem. Ele veio para resolver o nosso problema aí de campo. Olhando o histórico dessa carreira, a gente foi investigar. Você começou muito bem no Atlético Paranaense, que nem você mesmo falou, seleção de base, sub-15, sub-17, bicampeão mundial. Depois foi para fora, voltou para o Atlético Paranaense, 15 de Piracicaba. O 15 é o que você determina como o primeiro degrau da retomada da carreira sua, para você ter de novo aquela alavancada? Com certeza, não só o primeiro, mas eu diria talvez o principal, Acho que tudo na vida a gente começa devagarzinho, o primeiro passo sempre é o mais importante. Então eu chego focado aqui, determinado, para estar ajudando aí os meus companheiros nessa Copa Paulista, Quem sabe dar sequência aí num contrato futuramente para o Campeonato Paulista, que a gente sabe que é a maior vitrine do futebol nacional hoje. E sem sombra de dúvida, é um grande passo na minha carreira e estou muito focado para isso, para que tudo dê certo. Choco, boa tarde, Ricardo da Gazeta, boa sorte aqui em Piracicaba. Fale um pouco da característica técnica sua, se você é um cara mais garçom, serve mais atacante, ou você também gosta de chutar a bola? Então, cara, eu me considero, como já falei, um jogador técnico, de bom passe, do último passe, Gosto de ser um garçom, como você bem disse, mas também se eu sentir que dá para chutar, eu vou chutar, preciso fazer uns golzinhos também, Senão fica difícil. Hoje em dia, o meia que não faz gol, tá cheio de meia que não faz gol. Então, eu gosto de fazer meus golzinhos sim, mas a prioridade é sempre estar ajudando os companheiros. Se eu não puder estar fazendo gol, tá podendo dar assistência ou dar o primeiro passo, começar uma jogada para que termine em gol e todos saiam felizes. Choco, o Renato comentou que você chega para resolver o problema do meio campo. Como vai chegar no time tendo essa responsabilidade já? Não, é importante, cara. É importante, Jogador com a qualidade, com a personalidade que eu tenho, por onde eu passei, eu tive essa responsabilidade e quando eu joguei, quando tive oportunidade, assumi muito bem. Então, lógico, chego feliz, visto essa camisa mesmo, chamo a responsabilidade para mim, mas também sabendo que não vou resolver sozinho. Futebol não se ganha sozinho, é um conjunto, E ainda não tive oportunidade de treinar, pegar conjunto ainda com todos os companheiros, ainda estou procurando saber como que um gosta de receber a bola, o outro assim, mas tenho certeza que no futuro vai dar tudo certo. Choco, conversando com algumas pessoas do Atlético Paranaense, o que mais foi dito é um jogador muito talentoso dentro de campo, mas que no início da carreira teve problemas no extracampo, principalmente com noite. Eu queria saber como que você administra esse momento da sua carreira, se isso é passado, se fez parte do seu processo de amadurecimento. Sim, com certeza, Eu quando comecei, tive alguns deslizes, deslumbrei, como a gente usa na nossa gíria, a gente acabou subindo no salto alto, Ganhava uma ajuda de custo, aí na renovação de um contrato comecei a ganhar um determinado dinheiro, acabou me deslumbrando um pouco, me perdi sim, conheci a noite, e acabei, os outros jogadores mais novos vai ficando de lado, E com isso, com o tempo, eu fui percebendo, cara, que isso só prejudica o atleta, mas que agora eu tô mais maduro, mais consciente, tô com 25 anos, a idade é agora, não posso deixar passar essa oportunidade. Ao meu lado, o Fabinho Bezarese, comentarista do canal. Fabinho, o Choco, ele veio mesmo para suprir essa carência que estava tendo no meio campo, como o Renato disse, o cara da armação do time? Ramon, como o próprio Renato mesmo disse, ele chega para dar um passo mais refinado para essa equipe. Porque no último jogo treino, se não me engano, no penúltimo jogo treino, contra o São Bento, no empate 0-0, aqui no Barão mesmo, o 15 foi muito bem defensivamente, claro, contra um ataque do São Bento, mas ofensivamente criava pouco, não conseguia
ter articulação, não conseguia criar jogada. Então, o Choco veio para tentar suprir essa falta de criação que o 15 está tendo. Certo. Pelo menos é essa a intenção que o Renato indicou na coletiva. E questão do passado dele, estava no Atlético Paranaense, não estava jogando com o Sub-23, não teve muita oportunidade no time principal, veio com uma desconfiança, querendo ou não. Sim, então, ele ficou um tempo parado, até ele mesmo disse, e tentou, e o Atlético Paranaense até abriu as portas para ele voltar a treinar. Legal. Nisso, como ele não ia ter espaço no profissional, ele começou a treinar no Sub-23. Então, a gente não sabe como ele está, pode até sentir um pouco da falta de ritmo de jogo. Então, é esperar começar com o Paulista, vamos ver se ele vai conseguir estar pronto para a estreia, que é sábado, contra o Rio Branco. Se não, a gente espera a próxima rodada contra o União Barbarense para ver como vai ser e quem esse Choco é. Bom, essa semana tivemos uma entrevista exclusiva com o técnico do 15 de Piracicaba, o Betão, onde ele fala da preparação do time para a Copa Paulista e da expectativa para a estreia contra o Rio Branco em Americana. Estamos ao lado aqui de Carlos Alberto Suave, o Betão, ele que irá comandar o 15 nessa Copa Paulista. Betão, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Qual o sentimento de voltar a dirigir o time profissional do 15? A gente fica feliz pela confiança que ele passou para mim, né? Você vê que depois de 2008 eu fiquei tempo assim, afastado aqui do 15, eu tive a oportunidade de vir trabalhar o ano passado na categoria de sub-20 e recebe essa proposta, eu fiquei feliz, alguma coisa de bom vai acontecer comigo. Você já tem até experiência em 2008 na Copa Paulista, o que você aprendeu, o que você trouxe de lição de lá e o que você mudaria daquela época, o que você fez, que você agora vai corrigir esse ano, o que você tinha de aprendizado de lá? A gente só aprende, né? No futebol a gente só aprende. Tem muitas coisas que aconteceu no jogo que a gente fosse hoje, a gente mudaria até o pensamento, algumas coisas que aconteceu dentro do jogo, mas só que no próximo jogo tem outras coisas diferentes também que a gente não sabe o que pode acontecer. Isso é coisa do futebol mesmo, faltou um pouquinho de atenção, um pouquinho mais assim, um pouquinho mais de experiência, que tomar um gol no final do jogo faz parte, mas só que foi um gol que deixou a cidade parada, né? Eu, principalmente, até hoje eu sinto aquela derrota. E quanto você evoluiu como profissional desde lá? Bastante, né? Porque a gente vai vivendo, aprendendo, vai pegando uma idade e vai só aprendendo. E a gente aprende a parte técnica, a parte tática, o posicionamento, do jeito que vai falar com o atleta, tratamento com a imprensa, com os amigos, com torcedores. Então, só vai mudando. A gente para e não aprendeu tudo. Você foi jogador também. O quanto isso ajuda você a lidar com o atleta? Quanto agrega na sua profissão agora? Então, eu fui zagueiro, né? Mas eu conheço a posição, fica muito mais fácil orientar o zagueiro, o meio, porque jogava aqui atrás, né? Então a gente sabe o que acontece dentro do campo. A gente que vive o futebol, quem fica do lado de fora vê de um lado, mas quem está jogando vê coisa completamente diferente, é muito rápido. Então, a gente vê sempre por aí as pessoas comentando a respeito dos jogadores, não só do 15, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, mas a hora que está lá dentro que a gente vê a diferença que é. Como que você avalia essa intertemporada que o 15 teve? Aquela derrota encharqueada abalou um pouco a confiança de vocês? Nem um pouquinho, porque ali não tem nada a ver com nossa equipe profissional, tá entendendo? Então ali foi um treino que nós fizemos com um jogador de teste para ver a qualidade deles. Por aí você vê que daquela turma foi 11 e foi dispensado, então quem perdeu foi mais o atleta, né? Agora, tem o nome do 15 que os caras começam a falar da derrota por charqueada, mas naquele jogo, se faz os gols que errou, mudava toda a história. Se você ganha de 10-0, não ganha de ninguém. Se perde, é o 15 perdeu por charqueada, né? Mas não tem nada a ver, a gente já tem que falar que eles mereceram também, porque eles batalharam, correram, demos mole, então isso aí que aconteceu.
No final do Campeonato Paulista, o Rodrigo até falou que poderia jogar com o Sub-20, a Copa Paulista. E depois, com a possibilidade de ter a vaga para a Série D, mudou um pouco esse planejamento. O quanto tem o dedo do Betão esses reforços que o 15 está trazendo? Todos assim a gente sempre conversou, né? Principalmente esses que chegaram agora, a gente, o Marlo e o Dr. Renato sempre passava pra gente, conversava, fazia reunião para ver aquilo que a gente, dentro da possibilidade do clube, e é esse jogador que nós escolhemos porque é o perfil do clube, aquilo que o clube pode fazer, dentro do finanças do clube. Então, é uma equipe boa, bons jogadores também. Agora é só encaixar aquilo que a gente quer e partir para os jogos. Essa possibilidade de ganhar uma vaga na Série D aumenta um pouco a pressão? Você sente que aumentou essa pressão? Se acontecer isso aí, é a melhor coisa que vai acontecer pro 15, para os outros equipes que vão disputar e pro torneio, né? Porque daí vai melhorar o torneio, porque tem uma vaga. Você vê que antes começava com quase 40 equipes. O dia que nós disputamos em 2008 tinha acho que 32 ou 28, uma coisa assim. Hoje tem 19. Agora, se você põe uma Série D, no próximo ano eu tenho certeza que vai melhorar o nível, mais clube. Então acho que é uma coisa justa a federação fazer isso aí, vai ajudar muitas equipes aqui, dando a oportunidade de disputar um brasileiro, uma Série D. Você começa por baixo, de repente você vai para a Série C, aquilo que a gente quer, o clube quer e o 15 quer também. Todo ano você vê a conversa aqui que o 15 merece estar no brasileiro. A oportunidade está aí, então a gente tem que mostrar, entrar em campo e ganhar essa vaga para a gente conseguir o objetivo que é ir para a Série C. Quais são as reais chances do 15 na competição? É a mesma que os 19 que estão disputando, né? Agora, na sequência dos jogos, é a campanha que a gente vai ver agora nessa primeira partida para ver até onde a gente pode chegar. Eu acredito muito na equipe, eu tenho certeza que se a gente se encaixar tudo que aquele nós combinamos com os atletas, com o dirigente e o torcedor incentivar e focar mesmo nesse campeonato, que nós vamos conseguir nosso objetivo. Você acredita, se você realizar um bom trabalho, até vir a conquistar com a Paulista uma permanência para o próximo ano, para dirigir o 15 no Paulista? Você tem isso como objetivo até? Eu acho que quem está no futebol não pode pensar de outra forma, né? Eu trabalhava no profissional, tive como ir trabalhar na Sub-20, eu vim com o maior prazer, porque é na minha cidade. Eu, além de treinador, sou torcedor do 15, vivi aqui dentro. E eu também, o objetivo meu também não é ficar estacionado não. É chegar e tiver um espaço para mim, se eu tivesse a oportunidade, pegar com as duas mãos e mostrar, porque a experiência que eu tenho dentro do futebol, como ex-jogador, como treinador, eu acho que é uma coisa assim, se acontecer, é uma coisa justa. Olhando agora para a estreia do 15, qual que é a expectativa? Você tem estudado o Rio Branco já fez 2 jogos, isso pode dificultar um pouco para vocês? Pode dificultar assim de estreia, né? O Rio Branco jogou 2 partidas, já está mais solto, já conhece a competição. Nós vamos à estreia, você sabe que aqui o 15 é muito cobrado também. E eu acho que a gente tem que manter a calma, conversar bastante com eles, que esse jogo é um começo, tem que começar bem. Eu acredito na nossa equipe, eu acho que tem um time muito experiente também, que a gente pode fazer uma boa campanha. Para finalizar, mande um recado para o torcedor. Não, o recado que eu posso mandar é vir incentivar o 15, acreditar na gente, no trabalho nosso. E o que a gente puder fazer para representar bem a nossa cidade, a gente vai fazer, porque o 15 é uma equipe muito querida, aqui, não só aqui em Piracicaba, mas em todo o Brasil. O que eu vejo, sair muito por aí, a gente vê que o 15 é um time que tem nome. Então, a gente vai batalhar para colocar o 15 no lugar que merece, que é numa Série D, para subir para as outras divisões. Então, muito obrigado. Obrigado a você. Bom, galera, esse foi o primeiro Pira Sport Time. Espero que vocês tenham gostado. Bom, Fabinho, alguma consideração final, cara? Não, eu só queria estar divulgando que a gente vai ter alguns quadros novos semana que vem. E um deles é que a gente vai trazer camisas de clubes amadores, como de rugby, futebol, para estar divulgando aqui no nosso canal. Então, se você fizer parte de algum clube, mande os seus dados para esse endereço aqui e a gente vai estar entrando em contato com você para divulgar a sua camisa aqui.
E eu queria agradecer por último a assessoria do 15 Piracicaba por nos liberar gravar dentro do Barão e ao Anderson Diniz pela parte visual. E se você gostou desse vídeo, dê um like, cara. Inscreva-se no canal, cara. Comente no nosso vídeo, nos dê sugestões para cada dia melhorar para você, ok? Valeu, galera, até a próxima, abraço! Tá, mas você desliga esse trem aí.